Tudo bem, moçada? Vamos lá? Constituição do Estado do Paraná. Fizemos um condensado aqui da parte da administração pública, 2 encontros. Vamos falar também de segurança pública, tá? Um encontro. Beleza? Muito bem. Enquanto você ajeita aí, eu desejo a você muita saúde e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Vamos lá? Muito bem. Muito disso aqui, gente, a gente já viu nas aulas de administração pública, então vai servir como uma revisão, tá, gente? Vai servir como uma revisão. Muito bom. É chato, hein? É chato, hein? É o mais chato que tem. Isso é o mais chato. Muito bem. Dei uma pausadinha para abrir a janela para o gato lá, acho que não vai atrapalhar. Então tá. Artigo 27. Constituição Estadual, tá, gente? Administração pública, direta, indireta e fundacional, hein? Direta, indireta e fundacional. Tá? Os princípios. Lembra que quando a gente viu o artigo 37, a gente viu o LIMP. Aqui na Constituição Estadual tem o LIMP, mas você vai encontrar outros. Então, primeiro eu vou deixar o LIMP aqui, ó. Então, a gente dá aquela revisada da Constituição Estadual, da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que aqui ele ainda fala razoabilidade, motivação, economicidade. E aí, outros dispositivos. Então, razoabilidade, motivação e economicidade não tem lá. Tá certo? Tá? Dá para você fazer aí um mnemônico aí, REM, né? Você pode colocar aí, além do LIMP, REM, né? Você tem o LIMP que a gente já tinha visto no 37, e aqui é que é o problema. Como sobra menos tempo para você estudar a Constituição Estadual, e às vezes você já estudou por causa de outros concursos da Constituição Federal, então o LIMP está meio claro. E aí você esquece ou não guarda tão bem LIMP-REM, tá? Razoabilidade, economicidade e motivação, tá certo? Então, guarda aí, vamos até destacar assim. Tá? Importante aqui para a prova. Exatamente porque ele vai misturar, ele vai dizer que são apenas o LIMP. Se a pergunta for da Constituição Federal, ok. Se a pergunta for da Constituição Estadual, nós temos mais o REM. Valeu? Ou MER, se quiser. LIMP-MER, né? Sei lá, tá? Você guarda da forma que você achar melhor, tá? Muito bem. Cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros na forma da lei, bem como os estrangeiros na forma da lei, igual a gente destacou lá no 37 da Constituição Federal. Então, na Constituição Estadual também, estrangeiro pode ocupar cargo, emprego ou função pública. Valeu? Estrangeiro na forma da lei. Muito bem. Outra coisa, ficou um pouco separado aqui, mas para você entrar no serviço público, concurso público de provas ou provas e títulos, de provas ou provas e títulos, tá? Igual a gente fez lá, para a gente dar aquela revisada boa,
tá? Provas, caneta está invertida, ou, 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 ou provas e títulos. Provas ou provas e títulos. Tudo bem? E ele ressalva cargos em comissão. Cargo em comissão, lá na Constituição Federal, ele coloca livre nomeação, livre exoneração. Aqui ele não coloca, mas a ideia é a mesma. Tá? Quer dizer, qual é a preocupação? De acordo com a Constituição Estadual, você só entra para o serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos. Falso. Porque pode ser cargo em comissão também. Valeu? Tudo bem? Tá. Aqui também bem importante, tá? Prazo de validade do concurso público. Até, cadê o mouse? Até 2 anos. Aí ele admite você prorrogar. Na hora da prova, ele vai falar que é improrrogável. Como eu já falei lá, já vi cair algumas vezes isso. Não foi nenhuma nem 2 vezes. Pode ser prorrogado uma vez. Vou colocar o verde aqui que é mais forte. Então, pode ser por um período e pode ser prorrogado uma única vez e por igual período. Tá? Então, posso prorrogar por igual período. Posso prorrogar por igual período. Valeu? Então, cada cor aqui, um tipo de pergunta. Então, a validade do concurso é de 2 anos? Não, é até 2 anos. Receita Federal, agora que está na FGV, eu não sei, mas quando era na ESAF, eles falavam lá as fases, até o curso de formação. 60 dias para terminar depois do curso de formação. Tá? Esse era o prazo de validade. Pô, tô com vontade de espirrar. Então tá. Artigo 27.4. Durante o prazo previsto no edital de convocação, respeitado o disposto no item anterior, os aprovados serão convocados com prioridade sobre novos concursados. Lembra que a gente fez um esquema disso quando a gente viu a aula do artigo 37? Ai, Alan, eu não estou lembrado. Tem problema não. Então, vamos fazer aqui. Então, qual é a situação? Eu tenho um concurso público. Nesse concurso público, eu tenho aprovados. Concurso público 1. Dentro do prazo de validade desse concurso, eu posso ter um novo concurso. Um concurso público 2. E aí eu vou ter novos aprovados. Só que esses aprovados daqui só podem ser chamados depois... Apertei o mouse aqui. Depois que todos esses forem chamados. Ou se o primeiro concurso público perder a validade. Tranquilo? Essa é igualzinho a gente fez lá no artigo 37. Bom que dá aquela revisada, né, gente? Muito bem. Ó, bem legal essa, hein? Função de confiança, lembra? Exclusivamente por servidor de cargo efetivo. Exclusivamente por servidor de cargo efetivo. Já, então, só pode exercer função de confiança quem tiver cargo efetivo. Já, cargo em comissão, eu tenho um percentual, que é de cargo de servidor de carreira. O outro é de livre nomeação e livre exoneração. Então, função de confiança, só servidor efetivo,
carga em comissão, um percentual é de servidor efetivo. Nos dois casos, seja função de confiança ou carga em comissão, para direção, chefia, assessoramento. Para direção, chefia, assessoramento. Direção, chefia, assessoramento. Valeu? Muito bem. Então, ó, servidor público civil. Servidor público civil. Cuidado aqui. Não é qualquer servidor público. Servidor público civil. Tá? Na hora da prova, ele vai colocar civil ou militar. Pode se sindicalizar. Pode se sindicalizar. Livre associação sindical. E o direito de greve do servidor público é de acordo com lei específica. Cuidado, o cara vai falar que é de acordo com lei complementar. Não. É uma lei ordinária, mas é específica. O que é uma lei específica mesmo? Lembra? É uma lei que só trata desse assunto. Não vai tratar de outro assunto. Beleza? Muito bem. O 8º diz que lei, aqui lei ordinária, vai ter uma cota, um percentual para portador de deficiência. Até aqui, gente, basicamente igual a gente viu lá no 37, então serve como uma revisão, tá? A diferença é o LIMP lá, que lá é só o LIMP, aqui tem mais 3 princípios. Depois a gente vai ver algumas diferenças. Então, um sistema de cotas aqui. Sistema de cotas aqui. Valeu? Muito bem. Ó, agora não é uma lei qualquer, é uma lei complementar. É uma lei complementar. Vai falar de contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse. Muito bem. Tá? Por exemplo, vamos dar o mesmo exemplo lá, Covid. Então, o governo do estado ou o seu município aí pode contratar pessoas em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público. E aí tem que ser feito pelo menos um teste seletivo. Se for calamidade pública. Aliás, ressalvado calamidade pública. Deixa eu até destacar aqui o ressalvado. Então, a regra é teste seletivo, mas aí, se for calamidade pública, às vezes não dá tempo. É muito urgente. Então, você dispensa o teste seletivo. Tá? E aí, duração máximo de 2 anos. Máximo de 2 anos. Aqui, 2 pega, gente. Os 2 anos, óbvio, que aí na hora da prova o cara troca. Lembra? Troca com o período de estabilidade, troca com outra coisa. E esses 2 anos é um prazo máximo. Eu posso fazer um contrato por prazo menor? Posso. Cuidado que ele vai trocar esse máximo. Tudo bem? Tá? Então, para eu fixar ou para eu alterar remuneração e subsídio. Lembra de subsídio? 39, parágrafo 4º? Subsídio parcela única, não pode ter prêmio, adicional, abono, qualquer outra parcela. Então, precisa de lei específica, uma lei que só trata desse assunto. Lei específica e iniciativa privativa em cada caso. De novo, para o aumento dos servidores do executivo do seu município, não pode ser o governo do estado que vai fixar. Para o aumento do legislativo do seu município, dos servidores do seu município, não pode ser o poder executivo. Iniciativa privativa em cada caso. E aí,
revisão anual, mesma data e sem distinção de índice. Beleza? Até aqui, só uma revisãozinha, tá? A maioria das coisas só revisão. Mas é bom a gente rever. Agora que está mais próximo da prova e tal. Valeu? Muito bem. Ó, remuneração e o subsídio, tá? Não pode exceder a do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto. É o 3711 da Constituição Federal, aqui é o 2711. Tá? Então, ó, membro de qualquer dos poderes, detentor de mandato eletivo, agente político, pode ser pensão, provento, seja cumulativamente ou não. Sabe aquela situação dele ter mais de um cargo? Mesmo que ele tenha mais de um cargo, não pode receber mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Valeu? Teto remuneratório. Esse aqui é bem legal, hein? Vencimento. Lembra? Opa. Vencimento é o salário base. O salário base tem que seguir no legislativo e no judiciário, não pode ser superior ao do executivo. Então, eu tenho... na outra aula lá, a gente fez um esquema. Não vou fazer o esquema aqui, mas eu vou falar. Então, eu tenho o cara do executivo, que exerce um cargo. No legislativo e no judiciário, o mesmo cargo não pode ganhar mais de vencimento do que no executivo. O parâmetro é o do executivo. O parâmetro é o do executivo. Tudo bem? Tranquilo? Vedado vinculação ou equiparação. Qual foi o exemplo que eu dei lá? De uma questão de prova que dizia que toda vez que aumentasse o subsídio do governador, aumentaria o do secretário de Estado. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Porque senão estaria vinculado. O aumento do secretário estaria vinculado ao do governador. E é proibido essa vinculação. Ou equiparação. O cargo C2 não pode ser equiparado ao cargo C1. Tudo bem? Muito bem. Ó, esse aqui é bem legal, né? Acréscimos pecuniários não podem ser computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores. Lembra dessa situação? Vou fazer o esquema aqui, porque que precisa, viu, gente? Acho que eu vou aproveitar o quadro. Então, o cara ganhava, lembra? 1.000, e ele tinha direito a 2 adicionais. Adicional 1 de 90% e adicional 2 de 10%. Para o cálculo do adicional 2, eu não calculo primeiro o adicional 1. Não, não é feito assim. Adicional 1, 90%, 900.
Então, eu somo isso, dá 1.900. Aí eu vou calcular o adicional 2, 10% sobre 1.900. Não é assim que eu faço. Como é que eu faço? É assim. Os dois vão seguir o parâmetro de Milão. Vou colocar aqui, ó. Adicional 1, 90%. Então, eu calculo 900. Adicional 2, 10%. Também eu vou calcular sobre o parâmetro aqui, que é 1.000. Então, sobre 1.000, 10%, 100. Então, eu não calculo sobre 1.900, eu calculo sobre 1.000. Sim? Beleza? Vamos lá. Subsídio e vencimento irredutível, ressalvados os descontos que a própria Constituição permite. Se eu estou recebendo acima do teto, esse 14 que a gente acabou de ver, tá certo? Ou, por exemplo, descontos se eu recebo subsídio, é uma parcela única. Então, se eu estou recebendo subsídio e eu estou recebendo um abono ou um prêmio, pode ser cortado. Pode ser o desconto para imposto de renda, por exemplo. Tudo bem? Então, é vedado acumulação de cargo público, salvo se houver compatibilidade de horários e 2 de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico, e ó, aqui, ó, diferente da Constituição Federal, 2 de médico, 2 de médico, 2 de médico. Lá no 3716, falava 2 da área de saúde. A Constituição do Paraná não foi atualizada nesse ponto. Então, ó, presta atenção. Se a pergunta for de acordo com a Constituição Federal, são 2 da área de saúde. Se a pergunta for da Constituição Estadual, são 2 de médico. Olha só isso aqui. Sabe aquele negócio que nós falamos? Como tem pouco tempo para estudar, o cara estuda mais com aquilo que ele viu da Constituição Federal. Às vezes ele já estudou aquilo várias e várias vezes, já está aqui, ó. Aí ele nem estuda a Constituição Estadual. Aí cai essa, tá? Então, veja, 2 de professor, 1 de professor com cargo técnico científico, 2 de médico, 2 de médico, 2 de médico. Ó, beleza? A proibição de acumular pega a administração indireta também. A autarquia, fundação, empresa pública e economia mista. Pega a administração indireta. Esse aqui, ó, para criar a autarquia, eu preciso de lei específica. Para criar a autarquia, eu preciso de lei específica. E para autorizar as outras. Tá? Para criar a autarquia, lei específica. E para autorizar, por exemplo, uma empresa pública. Lembra aqui? Precisa de lei complementar para apresentar a área de atuação do último caso. O último caso é a fundação. Ó, então, para apresentar a área de atuação de uma fundação, precisa de lei complementar. Precisa de lei complementar. Ó, isso aqui não tem na Constituição Federal, isso aqui, hein? Precisa de autorização legislativa
transformação, fusão, cisão, incorporação, extinção ou privatização. Tá? Então, eu quero privatizar lá uma empresa pública. Estavam falando de fazer isso com a Copel. Não sei se a Copel é empresa pública ou economia mista, mas estavam falando sobre isso. Copel, Sanepar e tal. Precisa de autorização legislativa. Tudo bem? Tá? Muito bem. Regra: para contratar, o ente público precisa de licitação, ressalvados os casos previstos na legislação. Então, regra: o ente público só contrata mediante licitação. É possível contratar sem licitação? É, se a lei permitir. Tudo bem? Tá? Ó, essa aqui também não tem na Constituição Federal. O órgão licitante deverá estabelecer preço máximo de obras. Tá? Isso não tem na Constituição Federal. Tá? Aliás, o outro também não. Tá? Esse aqui. Obras, serviços, compras e alienações contratadas de forma parcelada a fim de burlar o processo licitatório serão considerados atos fraudulentos, passíveis de anulação, respondendo os autores civil e criminalmente. Vamos ver se isso... Não. Não. Tá? Então, legal esses dois incisos, porque não tem um correspondente na Constituição Federal. Esse 22 é bom para a prova, né, gente? Beleza? Ó, reforçando algo que a gente já viu, publicidade. Tem que ter caráter educativo, informativo e de orientação social, não podendo constar nomes, imagens e símbolos que caracterizem promoção pessoal. Tá? Não é o administrador, é a administração. Ó, outro que não tem na Constituição Federal, hein, gente? Semestralmente, a administração vai publicar relatório de despesas com propaganda. Tá? Bem legal esse. Não observado isso, é nulo o ato e vai ser responsável ali. Aqui deve ser a parte de concurso público e acho que de licitação, possivelmente. Concurso público e licitação. Valeu? Vou estourar um tempo um pouquinho aqui, viu, gente? Improbidade administrativa importa suspensão de direitos políticos e perda da função pública. De novo, direitos políticos suspensos, função pública, perda. Suspensão de direitos políticos, perda da função pública. Indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Sem prejuízo da ação penal cabível. 5 punições aqui. Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, vai ficar bloqueado os bens, ressarcimento ao erário, vai ter que devolver o patrimônio, além da cadeia do cara. Perdão.
Parágrafo 6º, responsabilidade civil objetiva. Pessoa jurídica de direito público e direito privado, prestadora de serviço público, transporte coletivo, um pedágio, vão responder pelos danos que seus agentes nesta qualidade, como eu falei, o agente público pode estar de folga, pode estar de férias, pode estar de licença, aí não. Mas se o agente público, na qualidade de agente público, causar um dano a terceiro, o ente público vai responder por isso. Então, o motorista do carro da administração pública bate no seu carro. Você pode entrar contra esse motorista, mas você pode entrar contra a administração pública. Tudo bem? Assegurado o direito de regresso se houver dolo ou culpa. Cuidado que ele vai falar só se houver dolo. Dolo é intenção. Tudo bem? Tá. Esse aqui eu acho que também não tem na Constituição Federal. Vencimento deve ser pago até o último dia do mês. Último dia do mês. Não é igual o empregado. O empregado é até o 5º dia útil. Parece que não, mas você ganha aí uns 5, no mínimo uns 5 dias ali. Recebeu o pagode 5 dias antes, dá inclusive para ir para o pagode. Não é? Que às vezes o mês fica meio longo. Beleza? Esse também não tem na Constituição Federal. Sonegação ou informação incorreta ou incompleta, ou a demora na prestação de informação pública, importa em responsabilidade. Tá? Sonegação e o fornecimento incompleto ou incorreto, ou a demora na prestação de informações, tá? Vai responder por isso. Por conta da ideia da publicidade, né, gente? Por conta da ideia da publicidade. As contas ficarão durante 60 dias anualmente, ó, para exame e apreciação de qualquer contribuinte. Se não tiver nada para fazer, se você não tiver que estudar para concurso, vai lá olhar as contas públicas. 60 dias anualmente. Marca esse prazo. Tá? O 11 aqui, gente, tá? Tá suspenso aqui, tá, gente? Esse 11º, hein? Tá, o 11 está suspenso, tá, gente? Só para... O aposentado, no exercício do mandato efetivo, de cargo em comissão, ou contratado para prestação, poderá perceber a remuneração cumulada com a aposentadoria. Então, quem? O aposentado, no exercício de mandato eletivo, tá? Então, ele é aposentado do serviço público e é eleito vereador. Ou ele recebe um cargo em comissão, ou contratado para prestação de serviço público. Então, ele pode acumular. Legal? Regra: não pode receber aposentadoria com cargo efetivo, ressalvado aqueles cargos acumuláveis. Lembra? Então, você não pode acumular um cargo ativo, efetivo, com um cargo de aposentadoria, a não ser aqueles que são acumuláveis. Vamos relembrar? 2 de professor, 1 de professor com cargo técnico ou científico, 2 de médico, porque nós estamos vendo a Constituição Estadual. Na Constituição Estadual, 2 de médico. Se fosse a Constituição Federal, 2 da área de saúde. Certo? Tá?
Muito bem. Cargo eletivo e cargo em comissão também. Direito de regresso deve ser exercido após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Após o trânsito em julgado, hein? Aqui é igual o artigo 38 da Constituição Federal. Servidor público que for eleito. Ele é servidor público e ele é eleito. Se for mandato federal ou estadual, fica afastado. Se ele for prefeito, também é afastado, mas ele pode optar pela remuneração. Então, é um servidor efetivo que é eleito, prefeito. Como servidor, ele ganha mais que o prefeito. Então, ele continua ganhando como servidor e não como prefeito. Se for vereador e houver compatibilidade de horários, ele pode acumular. Receberá as vantagens do cargo sem prejuízo do cargo efetivo, eletivo. Não havendo compatibilidade, ele pode optar. Se ele precisar se afastar para exercer o cargo eletivo, então, por exemplo, o cargo federal. Então, ele trabalha em Curitiba como servidor público e ele é eleito deputado federal, senador. Vai ter que trabalhar em Brasília, então ele tem que se afastar. Mas o tempo de serviço vai ser contado, menos promoção por merecimento, porque aí ele não está exercendo a função. Igualzinho a gente já viu, isso aqui é um repeteco, tá? Ele se afastou. Os benefícios previdenciários ele vai continuar recebendo como se ele tivesse no exercício. Porque senão demoraria muito mais para ele se aposentar. Ou talvez nem conseguisse se aposentar. Beleza? Vamos fechar. Nenhum servidor pode ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora que realize contrato com o ente público. Razoável ou não? Tá? Eu sou diretor de uma empresa e tenho contrato ali com o ente público. Não, né, gente? Não posso ter negócio com o ente público. Tá? Aqui, ó. Empresas sob controle do Estado, autarquias e fundações serão constituídas e, por ele constituído, terão, no mínimo, um representante dos seus servidores na diretoria. Não resolve muito, não, porque é um só, né? Mas é melhor do que nada. Faltou o A aqui, ó. Estava com fome, eu comi o A aqui. Artigo 31. Ao Estado é vedado celebrar contrato com empresa comprovadamente de respeito a normas de segurança e medicina do trabalho ou meio ambiente. Legal, né? Então, se a empresa lesa ao meio ambiente, não pode contratar com o ente público. Se ela fere normas de segurança do trabalho, também. Tá? Não vai ter uma certidão negativa para poder contratar. Tá? Nada disso tem na Constituição Federal, viu, gente? Por isso que é importante. 32. A lei instituirá registro obrigatório de bens e valores pertencente ao patrimônio das pessoas que assumam cargos e funções e emprego na administração direta. Sabe aquele negócio?
o cara tinha um patrimônio, aí ele vai para o serviço público e depois de alguns anos ele começa a ter sorte na vida, começa a receber heranças, começa a ganhar na loteria, porque o patrimônio dele dobra, triplica. Mas tudo isso é por sorte. Tudo isso é por sorte, viu, gente? Beleza? Fechamos aqui. Tomei um pouco mais do tempo de vocês, 40 minutos aqui, tá? Então, fechamos aqui. Ótimos estudos, beija muito e aloha para você.